Uma boa noite, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Nós queremos, em nome do Senhor Jesus, estar neste momento tendo a oportunidade de reconhecer este momento fabuloso que o Espírito de Deus preparou para estabelecer no nosso entendimento um tempo de revelação, de restauração e de ordenação apostólica. Dentro desta compreensão, no Novo Testamento nós temos a marca de mais de 15 apóstolos estabelecidos, 3 ordens apostólicas, sendo uma estabelecida por Jesus. Nós queremos ser breves esta noite, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Eu gostaria de fazer uma breve introdução. Nós vamos falar sobre a igreja em Antioquia, onde ali havia homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, dotados pela promessa e pelo respaldo de Deus, onde encontramos a primeira manifestação de envio apostólico, onde Paulo e Barnabé foram enviados. A palavra apóstolo significa enviado, embaixador, fundamentador, colonizador. Este é o significado da palavra apóstolo. Nós entendemos no livro de Mateus, capítulo 10, onde Jesus chama os seus discípulos e os enviam como apóstolos às nações. Quando ouvimos falar de apóstolos, isso é muito mais do que simplesmente um modismo apostólico, é muito mais do que uma movimentação religiosa. Estamos falando a respeito de uma restauração. Nós entendemos que temos mais de 18 séculos de cultura evangélica, onde perdemos alguns princípios, alguns primórdios e riquezas espirituais que Deus estabeleceu à igreja. Durante estes séculos fomos restaurados com o entendimento do batismo no Espírito, com a manifestação das curas, dos dons espirituais. Tivemos uma manifestação de restauração da adoração. E entendemos que existe um ciclo que está se fechando. E uma das últimas coisas que restavam para a restauração plena da igreja é os 5 ministérios. E a Bíblia nos diz no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, que o mesmo que subiu foi o mesmo que desceu e também deu dons aos homens. E a um ele estabeleceu como apóstolos, a outro como profetas, a outro como evangelistas, a outro como pastores, a outro como mestres. Quando entendemos que os dons ministeriais são dons de ascensão, são dons que são fruto de uma glorificação de Jesus, após Jesus alcançar o ápice da sua glorificação, ele ordenou os ministérios, ele liberou os apóstolos e profetas. Por isso o mesmo Deus, que foi o mesmo ontem, hoje e eternamente, acreditamos que a mesma unção que operava com os apóstolos, opera hoje. O mesmo Espírito que realizava milagres no passado, realizam hoje. E o mesmo Deus apostólico de 2000 anos atrás, é o mesmo Deus que tem um interesse especial pelas nações, pelas tribos, pelos povos, e para isso ele suscita e levanta apóstolo. Livro de Atos, capítulo de número 13, nos diz assim, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colaxo de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhe as mãos sobre eles, os despediram. Ou algumas versões os enviaram. O nosso objetivo é entender a palavra envio. Eu entendo que durante muitos anos a nossa concepção de igreja era puramente dentro de uma concepção pastoral. As igrejas pastorais, elas são estabelecidas dentro de uma filosofia bíblica de cuidado. A Bíblia diz que o ministério do pastor é cuidar. O pastor é feito para não ser um grande pregador, não ser um grande mestre, mas para cuidar de ovelhas, para acomodar as coisas.
Por isso, durante muitos anos, as nossas igrejas se preocuparam tanto com templos, com estrutura, com conforto, com o evangelho incursivo para dentro da igreja e não para fora. Porque durante muitos anos nos faltaram apóstolos. A função de um pastor é trabalhar para dentro, é ser um pastor de aprisco, onde não apenas use o cajado, mas use a mão, para limpar as ovelhas, para curar as ovelhas e sarar as ovelhas. E isto, pastor, é muito bom. Quando pensamos no ministério evangelístico, pensamos em um ministério de paixão, aonde o evangelista desperta a paixão da igreja para ganhar o mundo, para ganhar as almas, aonde o evangelista multiplica pessoas que queiram falar de Cristo. A Bíblia diz que esta é a paixão de Jesus. Quando nós pensamos no profeta, nós pensamos em alguém que está composto de uma missão, de ouvir Deus e trazer a sua voz para o mundo, direcionar a igreja e falar o que Deus está querendo dela. O profeta, ele é escravo do zelo e da santidade. Esta é a bandeira profética. Esses dois pontos, ele simplesmente está atado com o zelo da vontade de Deus e da santidade para que o povo ande na palavra e na retidão. Quando nós falamos de mestre ou sobre maestria, podemos pensar em pessoas que tenham a graça, a sabedoria, o grande conhecimento, que é um fundamento de revelação e de discernimento para destrinchar e simplificar aquilo que é complicado para o entendimento de muitos. O mestre, ele é feito para ser sistemático, para mostrar o processo sistemático de ensino da igreja, da palavra, do que Deus faz. Quando pensamos em um apóstolo, nós pensamos em alguém diferenciado. O apóstolo Paulo, ele quando converteu-se, entendeu o seu chamado. Hoje nós ouvimos falar de muitos apóstolos em nossos dias. Ouvimos falar de muitas pessoas que têm uma marca apostólica e é chamada para isso. Na época de Paulo, Paulo foi um homem que nasceu com uma marca clara. Ele sabia que fora chamado para pregar aos gentios. A primeira coisa que nós vemos na Bíblia, que todos os apóstolos que foram chamados por Cristo, a primeira marca que eles tiveram era uma revelação clara da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo, no caminho de Damasco, ele foi golpeado com uma experiência magnífica, sim, da parte do Senhor. E ele teve uma revelação clara. Ele era chamado de apóstolo fora do seu tempo, por ser mal compreendido, por ser mal interpretado. Porém, a sua revelação era genuína. Eu acredito que o pastor Jackson é alguém que tem demonstrado não apenas conhecer a obra de Deus, mas conhecer o dono da obra, o próprio Deus, e tem dado testemunho de uma revelação da pessoa de Cristo. Eu espero, como um ministro apostólico, que ele possa expandir, intensificar, sim, cada vez mais esta revelação. A segunda coisa que vemos é um chamado. Todo apóstolo no Novo Testamento era alguém que tinha muito claro a sua missão. Ele sabia para que havia sido levantado. Paulo tinha convicção que era chamado para os gentios. Pedro para os judeus, para Jerusalém. Durante toda a Bíblia, nós entendemos estes homens se posicionando debaixo de uma nuvem apostólica. Para que entendamos a realidade dos apóstolos e a necessidade deles, a igreja de Jerusalém, ela foi constituída sobre 12 apóstolos. Passado 25, 32 anos, a Bíblia diz que Deus teve que levantar um apóstolo, o 13º apóstolo, neste caso Paulo, para cumprir um papel de envio que a igreja havia recebido, mas havia ignorado. Quando entendemos isso, nós olhamos uma igreja plena, que ela começa com unção de Deus, com um avivamento, com recursos, não havia falta de coisa alguma, e passado alguns anos, encontramos uma igreja dividida, encontramos irmãos em contenda, encontramos as viúvas passando fome, e uma ausência de unção, aonde eles haviam perdido a revelação do Pentecoste, e necessitavam novamente do envio.
para que vocês entendam, de todos os apóstolos que foram ordenados em Jerusalém, apenas 2 apóstolos saíram para fora de Jerusalém. Um foi Paulo e o outro foi João. Os demais todos morreram em Jerusalém, não cumprindo o seu chamado apostólico. A consequência disso, uma igreja estagnada, uma igreja religiosa, uma igreja egoísta, uma igreja preconceituosa, uma igreja de visão, de ações e de passos limitados. Por que precisamos dos apóstolos? Porque os apóstolos estão dentro de uma expressão de graça e de revelação, aonde nos empurram para o mundo. E que esta noite possamos ter sensibilidade, clareza, compreensão, aceitação, de entendermos que estamos debaixo de uma restauração apostólica, de uma nuvem apostólica, de uma visão apostólica e de um envio de ordenança apostólica para que um novo tempo sobre o Brasil possa começar. Deus vai fazer do Brasil uma nação de apóstolos para tocar as nações. Deus fará do Brasil uma nação apostólica para reformar a América Latina, para reformar as nações dos continentes. Que possamos nesta noite entender esta verdade absoluta da palavra de Deus. Que você entenda que a igreja de Antioquia, só os melhores eram escolhidos. E eu entendo que cada pessoa que é apontada para abraçar os ministérios apostólicos é porque estão entre os melhores para desempenhar uma visão e um papel de rompimento. Em nome de Jesus, que possamos orar esta noite por uma unção apostólica nesta cidade, nesta igreja e sobre essa nação. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos um instante. Pai, nós queremos esta noite que o Teu Espírito Santo, Pai, venha tocar as nossas vidas, abrindo os nossos olhos para uma dimensão apostólica. Em nome do Senhor, nós repreendemos toda a oposição religiosa e queremos que a graça do Senhor toque os nossos corações.